A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja bem-vindo ao nosso humilde canal e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico Mulheres da Bíblia. Nós já aprendemos sobre Débora e hoje começamos a aprender sobre Ana, as virtudes de Ana. Não esquece de deixar um like no nosso vídeo, caso você não seja inscrito, já se inscreve no canal para não perder os próximos estudos por aqui. Amém? Bom, vamos então ao livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, para que possamos começar o nosso estudo. Eu quero trazer aqui uma introdução, tá? Então vamos lá. Está dizendo, houve um homem de Ramatá em Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Bom, por enquanto esses dois versículos, nós vemos aqui que Ana, ela aparece no versículo 2 e ela aparece primeiro, tá? O nome de uma era Ana, a primeira mulher de Elcana. Na mesma sequência dos seus casamentos, ou seja, da aquisição dessas mulheres, primeiro ele se casa com Ana, foi Ana por quem ele se apaixonou, a quem ele amou e com quem ele se casou. E a Penina só aparece depois da história, quando eles descobrem que, infelizmente, Ana não pode ter filhos. Tá? E esse verso 2 aqui, quando fala que Elcana tinha duas mulheres, nós já entramos na questão da poligamia. Poligamia é o casamento, né, além de dois indivíduos, né, além de um homem e uma mulher, se tiver mais um homem ou mais uma mulher, então já se tornou poligamia. E, embora isso esteja escrito na Bíblia, que Elcana tinha duas mulheres, e em nenhum lugar está dizendo que nós devemos seguir o exemplo de Elcana, nessa questão de duas mulheres. E em nenhum lugar em toda a Bíblia Sagrada você vai encontrar uma base para a aceitação da poligamia, tá bom? Então, em momento algum, a Bíblia ensina, manda ou ordena que o homem, caso a primeira mulher falhe em gerar filhos, o homem pode ter uma segunda mulher, tá? Em nenhum momento a Bíblia diz isso, nem na lei de Moisés, nem em lugar nenhum. E, claro, nós sabemos que Abraão, por exemplo, se deitou com a sua serva Agar. Nós sabemos que alguns outros homens, como Davi, Salomão, Jacó, tiveram mais de uma esposa ao mesmo tempo. Tá? Isso é a poligamia. E em nenhum momento a Bíblia diz que devemos seguir o exemplo desses homens, mas a Bíblia ela não esconde o pecado de ninguém. Tá bom? E no Gênesis nós vemos que Deus criou um homem e Deus criou uma mulher. Ou seja, Deus criou um casal. Deus não criou um homem e duas mulheres. Tá? Há quem diga que Deus permitiu a poligamia no começo e tal. Bom, é meio que complicado você dizer que Deus permitiu o pecado. Tá bom? Porque dizer que Deus permitiu a poligamia, do meu ponto de vista, é a mesma coisa que dizer que Deus permitiu que a Eva comesse do fruto proibido. E nós sabemos que é meio absurdo falar que Deus permitiu, porque Deus deixou para que eles escolhessem. Tá? Então, das 1000 árvores, né, digamos assim, de 1000 árvores que existiam no Éden, somente uma era proibida. Então, ele tinha 1000 opções de árvores que podia comer, mas resolveram comer justamente a que era proibida. Então, você não pode dizer que foi Deus que permitiu. Tá? Isso foi uma escolha do homem. Então, dessa mesma forma, eu vejo que não se pode dizer que Deus permitiu poligamia, porque ele mesmo criou, tá, um homem e uma mulher. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o homem deve ser marido de uma só mulher. E que se você não se aguenta, né, você está solteiro, você não se aguenta, então se casa. Tá bom? Tenha cada um sua própria mulher e cada uma seu próprio marido. Tá? Então, em nenhum momento, do meu ponto de vista, a Bíblia aprova a poligamia. Tá bom? O que acontece é que a narrativa bíblica simplesmente não esconde os pecados dos homens. Ela mostra eles, por mais que eram homens de Deus, escolhidos por Deus, etc., a Bíblia mostra eles com todos os seus defeitos.
Então vamos lá, Eucana tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra era Penina. Bom, a Ana está vivendo num tempo onde, pela cultura da época, pela tradição da época, o homem pode ter mais de uma mulher caso a primeira não lhe dê filhos. Tá bom? Isto era feito normalmente em Israel, mas todas as outras nações da época também seguiam essa cultura, essa tradição. E o que o Eucana está fazendo aqui, pegando mais uma mulher para que pudesse ter filhos, é justamente seguindo a tradição do seu tempo. Ele está apenas seguindo o costume do seu tempo. E é por isso que tem muitas coisas, ainda nos dias de hoje, que é apenas uma tradição, é apenas um costume. Tá? Mas com essa atitude de Eucana, nós vemos que nem sempre seguir o costume do seu tempo é uma boa ideia. Tá? Porque muitas das vezes o costume também pode ser um pecado à luz da palavra de Deus, tá bom? Então, para aquelas pessoas que gostam de ficar falando que isso daqui não é pecado, isso é costume, tá? Cada país tem o seu costume, cada lugar tem a sua cultura, tá? Mas muitas das vezes a cultura já é pecaminosa, tá? Muitas das vezes a cultura em si já é pecaminosa. A primeira vez que aparece poligamia na Bíblia, só para você ter uma ideia, é em Gênesis, capítulo 4, versículo 19, quando Lameque toma para si duas mulheres. E interessante que Lameque é da descendência de Caim. Quem é Caim? O primeiro homicida, o primeiro assassino de toda a história. Então, e muito da sua descendência é pecaminosa. Tá? E esse mesmo Lameque era tão cheio de perversidade, de imoralidade, que ele toma duas mulheres para si e depois ele mata várias pessoas. E ele diz que se Caim vai ser vingado 7 vezes, então ele vai ser vingado 70 vezes 7. Tá? Então veja que a poligamia ela vem de uma descendência pecaminosa, extremamente pecaminosa, da descendência de Caim. Tá? Isso não é aprovado por Deus, pelo próprio Gênesis, onde Deus cria apenas um casal. É claro que Deus diz para o casal que eles devem crescer e se multiplicar. Isso é uma ordem de Deus para Adão e Eva, para o primeiro casal e os próximos casais do seu tempo. Mas se isso fosse um desespero da parte de Deus, Deus tivesse desesperado que o homem se multiplicasse, então ele teria feito logo 3, 4, 5 mulheres. Tá? Então ele não fez. Ele fez apenas uma, porque não é uma mera questão de multiplica do máximo que puder. Então, se a sua mulher não tem filho, pelo amor de Deus, você tem que multiplicar, arranja outra que tenha filho. Então, não justifica você querer usar esse argumento, tá bom? Nessa questão da poligamia. Então, poligamia é pecado e não é aprovado por Deus, nem em nenhum lugar na Bíblia, na palavra de Deus. Ana viveu nesse tempo, onde era uma cultura o homem ter uma outra mulher caso a primeira não desse filhos. E isso é motivo para que ela viva triste o tempo todo, né? Angustiada o tempo todo, porque ela é a primeira mulher, ela é a primeira dama, digamos assim, ela é a principal, ela é a mulher por quem Eucana se apaixonou, mas ao permitir que entre outra mulher em casa, com certeza ela vai se sentir rejeitada, ela vai se sentir deixada de lado, tá bom? Então, é nesse tempo que Ana está vivendo. E mesmo numa situação de extrema rejeição, né, onde não dá para não se sentir rejeitada, nós vamos ver que o Eucana, ele até se esforça para animar a sua esposa. Tá? No verso 8, por exemplo, ele, Ana, por que choras? Por que não come? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Tá? Mas é claro que essa expressão, essa forma de falar dele não convém com as suas atitudes. Ele diz, não sou eu melhor do que 10 filhos? Tá, você se acha melhor do que 10 filhos, mas você não abriu mão de ter filhos pelo amor de Ana. Né? Você conseguiu uma outra mulher, uma tal de Penina, só para poder ter filhos com ela. Então, tá uma coisa meio que... Né, não está uma balança justa nessa equação aí, você querer dizer que é melhor do que 10 filhos. Então veja o ambiente em que Ana ela está vivendo. Tá? E mesmo nesse ambiente, ela consegue a atenção de Deus. Né? Mesmo nesse ambiente, ela é
fiel, temente, fervorosa, serva do Altíssimo. Ou seja, a tristeza em que Ana vivia, né, aquele ambiente de rejeição que ela se encontrava, não foi motivo para ela abandonar Deus. Tá? Ela vivia sendo irritada, a Penina lhe irritava, toda vez que passava um filho da Penina, ela lembrava do motivo por que aquelas crianças estavam ali, tá? Que é o motivo que ela não podia ter filhos, então ela estava se sentindo rejeitada o tempo todo. Mas essa rejeição, essa tristeza, essa humilhação, a provocação de Penina, nada disso foi utilizado por Ana como motivo para abandonar o nosso Deus, ou para deixar de orar, ou desistir da oração, desistir de pedir a Deus um filho. Amém? Bom, então fiquemos com essa introdução. Nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade nesse estudo bíblico, tratando das virtudes de Ana. Amém? Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. E você querendo aprender a pregar a palavra de Deus, se inscreva no Clube de Pregadores. Vem estudar com a gente na clubedepregadores.com.br. Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe.